Antes de orarmos, vamos silenciar o coração. Deixe o mundo lá fora com sua pressa, seus sons e preocupações. Agora é o instante entre você e Deus. Antes de pedir, vamos ouvir o que Ele tem a dizer. Porque a palavra sempre vem primeiro, e dela brota a fé que cura o corpo, renova a mente e restaura a alma. Hoje a palavra está em Salmo 6:2-4. Tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está muito perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Essas palavras saíram dos lábios de Davi em meio a uma dor profunda. Ele não fingiu ser forte. Ele confessou seu cansaço, sua fraqueza, sua alma doente. Talvez você também esteja nesse ponto, tentando esconder feridas que ninguém vê, mantendo um sorriso que pesa mais do que parece. Mas Deus não pede máscaras. Ele pede verdade, porque é na sinceridade que começa a cura. Quantas vezes você orou e achou que o céu estava em silêncio? Quantas madrugadas você chorou sem saber explicar o motivo? A verdade é que o sofrimento não é sinal de abandono, mas de lapidação. O ouro é purificado no fogo e as lágrimas que hoje caem podem ser as mesmas que regarão a nova colheita que Deus está preparando para você. O mundo ensina a esconder a dor, mas o Evangelho ensina a expor a ferida diante de Cristo, porque é ali, no lugar onde você mais sangra, que Ele coloca as mãos e transforma. Quando Davi clamou, não era apenas medo da morte, era medo de perder a presença de Deus. Essa é a ferida mais profunda da alma, a sensação de distância do Criador. Mas ouça isso com o coração aberto. Deus nunca se afasta do coração arrependido. Ele pode se calar por um tempo, mas nunca te abandona. O silêncio dele não é ausência, é tratamento. Ele trabalha no invisível, curando o que nem você entende. Então, antes de orarmos, olhe para dentro. O que dentro de você precisa ser restaurado? Um relacionamento? A esperança? A coragem? Ou talvez sua fé que foi murchando aos poucos? O mesmo Deus que ouviu Davi naquela madrugada de angústia está ouvindo você agora. Respire fundo, feche os olhos e diga em voz baixa: Senhor, tem piedade de mim, cura-me por dentro, toca nas áreas que eu não consigo alcançar. Que o Espírito Santo comece hoje o processo de cura invisível, que cada lágrima se transforme em semente de vitória e que você sinta, mesmo no meio da dor, que Deus ainda está aqui, trabalhando por você. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários o seu amém, como quem planta fé, porque o seu amém é a porta que Deus usa para agir no impossível. Se esta mensagem falou com você, não saia sem agir pela fé. Deixe agora o seu like como um ato profético. É mais do que um clique, é uma semente de gratidão lançada aos céus. Cada vez que você curte e compartilha, essa oração alcança alguém que hoje precisa ouvir exatamente o que você ouviu. E se ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se agora. Junte-se a milhares de corações que oram, juntos todos os dias. Aqui, a presença de Deus é viva, a esperança é renovada e os milagres acontecem. Toque no botão de inscrever-se e ative o sininho. Você não está apenas se inscrevendo em um canal, está se unindo a uma corrente de fé que muda vidas. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Não ignore esse chamado. Antes de orarmos, permita que a palavra fale primeiro, porque ela sempre vem antes da resposta. Ela prepara o solo do coração, abre os ouvidos da alma e desperta aquilo que parecia morto. Hoje vamos meditar em Salmo 6:6-7. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites inundo de choro a minha cama e de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem pela mágoa e enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Davi aqui não esconde a dor. Ele transforma o sofrimento em oração.
Em vez de fugir de Deus, ele corre para os braços dele. E é aqui que muitos erram. Quando a dor aperta, tentam resolver sozinhos, se isolam e o coração vai secando aos poucos. Mas o segredo de Davi é simples. Ele falava tudo a Deus, até o que doía. Não havia filtro, não havia vergonha. E é por isso que suas lágrimas se tornaram salmos eternos. Quantas vezes você também deitou cansado, com o travesseiro molhado, achando que ninguém via? Mas Deus viu. Cada lágrima sua é um registro no livro dele. Nada escapa à sua atenção. Quando você chorava em silêncio, o céu estava ouvindo. Quando você pensou que era o fim, Deus já estava escrevendo o novo começo. A dor pode endurecer o coração de quem não ora, mas amacia o coração de quem se rende. É por isso que as lágrimas do justo são sagradas. Elas falam a linguagem que Deus entende. Não existe oração mais pura do que aquela feita em meio à fraqueza. É nesse ponto que o Espírito intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O mundo vai dizer para você ser forte, esconder o que sente, mas Cristo diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O alívio de Deus não é um consolo passageiro, é uma troca. Ele pega o seu fardo e te devolve paz. Ele leva a sua dor e te entrega propósito. Hoje deixe Deus transformar o seu pranto em diálogo. Fale com Ele como Davi falou, conte tudo, até o que você nunca disse a ninguém. O Senhor não se ofende com a sinceridade. Ele se aproxima dela. Quando você expõe suas feridas, Ele começa a tratá-las. Feche os olhos por um instante e repita em silêncio: Senhor, estou cansado de lutar com minhas forças. Ensina-me a descansar nas tuas promessas. Enxuga minhas lágrimas e transforma o meu choro em cura. A presença de Deus está te cercando agora mesmo. Você não é fraco, você é amado. Você não está esquecido, você está sendo moldado. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. Se essa palavra falou com você, escreva glória a Deus nos comentários e permita que a fé continue fluindo. Cada glória que sai da sua boca é uma semente que move o céu a seu favor. Antes de orarmos, precisamos ouvir o que o Espírito quer dizer. Há momentos em que o coração está tão ferido, tão cansado, que já não sabe o que pedir. Nessas horas, a palavra é como um espelho. Ela mostra a dor, mas também a esperança. Hoje meditamos em Salmo 6, 8, 9. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Davi passou da angústia para a confiança. Ele começa o salmo com lágrimas, mas termina com fé. E é assim que Deus trabalha. Ele pega os pedaços do coração quebrado e constrói algo novo. O arrependimento não é vergonha, é o portal da cura. Enquanto o mundo condena quem cai, Deus levanta quem reconhece que precisa dele. Talvez você tenha errado, falhado, machucado alguém, ou se machucado tentando acertar. Talvez carregue culpas antigas que te perseguem no silêncio da noite. Mas hoje o Senhor te diz: eu não rejeito o coração quebrantado. Salmo 51:17. A culpa é o peso que o inimigo usa para te afastar de Deus. A graça é o abraço que Deus usa para te trazer de volta. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou merecer o amor de Deus? Quantas vezes acreditou que precisava ser perfeito para ser aceito? A verdade é que Ele te amou antes mesmo de você tentar mudar. Ele te escolheu com as rachaduras, com as falhas, com o coração cansado, porque é ali, nas rachaduras, que a luz da graça entra. O contraste é simples, mas profundo. O mundo exige desempenho. Deus pede entrega. O mundo cobra perfeição. Cristo oferece perdão. Quando você se ajoelha e diz: Senhor, pequei, mas ainda te amo, o céu inteiro se move.
O arrependimento verdadeiro não é sobre medo do castigo, mas sobre saudade da presença. Outros versículos confirmam essa verdade. Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essas palavras são promessa. Não importa quão profundo foi o erro, a graça de Deus é mais profunda. Ele não apenas perdoa, Ele restaura a dignidade. Ele não apenas limpa o passado, Ele redesenha o futuro. Então agora feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu me arrependo, não porque tenho medo, mas porque tenho amor. Apaga as marcas do meu erro e escreve sobre mim uma nova história. Que a Tua misericórdia seja o alicerce da minha alma e que o Teu Espírito habite em mim todos os dias. Enquanto você fala, o céu te ouve. O perdão de Deus não é promessa futura, é realidade presente. Hoje Ele está tirando pesos que você já não precisava carregar. Se essa palavra falou contigo, escreva: Amém, Senhor, eu creio na Tua graça. Cada amém é um passo rumo à liberdade. Cada declaração de fé é uma chave abrindo novas portas na sua vida espiritual. Antes de orarmos, pare um instante e respire. Deixe o coração desacelerar. Muitas vezes pedimos a cura de algo visível, mas Deus quer tratar o invisível. Aquilo que ninguém vê, mas que dói mais do que qualquer ferida externa. Antes da oração, escute a palavra. Salmo 6:2 diz: Tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Davi reconhece: o corpo está fraco, mas a alma está mais doente ainda. Quantas vezes você também sentiu isso? O corpo parece cansado, a mente confusa, o coração pesado, e nenhuma explicação parece suficiente. É porque há dores que os remédios não curam. Há feridas que só o toque de Deus alcança. Você pode esconder o que sente dos outros, mas não de Deus. Ele vê o peso que você carrega no silêncio. Ele conhece as orações que você não tem mais força para fazer. E é justamente quando você chega ao limite que Ele começa o milagre. Porque o milagre nunca nasce da força, mas da entrega. O contraste é claro. O mundo tenta curar com distrações. Deus cura com presença. O mundo anestesia. Cristo restaura. O mundo promete alívio momentâneo. O Espírito oferece transformação eterna. Quando Jesus caminhou entre os enfermos, não olhava apenas para a ferida, olhava para o coração. Ele tocava o leproso e restaurava a alma antes da pele. Ele via o paralítico e curava primeiro o medo. Ele chamava a mulher do fluxo de sangue não para exibi-la, mas para devolvê-la à vida, à dignidade, ao amor próprio. É isso que Ele quer fazer contigo hoje. Outros versículos confirmam essa promessa. Jeremias 30:17. Eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Salmo 147:3. Cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Essas palavras não são poesia antiga, são promessas vivas. Deus ainda cura. Ele cura a alma ferida, o coração traído, a fé cansada. Ele cura lembranças, medos, pensamentos que te perseguem. Ele entra onde a psicologia e a medicina não alcançam, porque Ele é o Criador do corpo, da mente e do espírito. Talvez você tenha tentado de tudo. Talvez tenha procurado respostas em pessoas, em terapias, em distrações e nada resolveu. Então hoje, apenas diga: Senhor, toca onde ninguém pode tocar. Entra nas profundezas do meu ser e restaura o que se quebrou. Quando você ora assim, o céu se move. A presença de Deus não é apenas consolo, é remédio. E quanto mais você se entrega, mais Ele te refaz. Sinta isso agora. O peso está saindo. Há algo leve acontecendo dentro de você. A dor que parecia permanente começa a se desfazer como névoa ao sol.
O que era ferida está virando testemunho. Escreva com fé nos comentários: Senhor, toca em mim com teu poder e cura o que os olhos não veem. Cada palavra sua é uma semente de restauração plantada diante do trono de Deus. Antes de orarmos, precisamos entender uma verdade profunda. A oração não é uma fórmula mágica, é uma semente. Quando você ora, algo invisível começa a germinar no tempo de Deus, mesmo que os olhos ainda não vejam nada. Hoje, a palavra está em Salmos 6:9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Aqui, Davi não está mais suplicando com desespero, mas declarando com fé. Ele começa o salmo chorando, mas termina afirmando: o Senhor me ouviu. Isso é transformação. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda quem ora. Você já reparou que às vezes a situação ainda é a mesma, mas o coração já está em paz? É porque Deus, antes de mover o lado de fora, trabalha dentro. Ele te prepara para o milagre antes de o milagre chegar. O céu não se move por pressa, mas por propósito. E quando a sua oração se alinha à vontade divina, o impossível começa a obedecer. O contraste entre o desespero humano e a fé sobrenatural é o ponto onde os milagres nascem. O mundo ensina, veja para crer. Cristo ensina, creia e então verá. João 11:40. O mundo exige provas, Deus pede confiança. O mundo diz que acabou. O Espírito sussurra, ainda não terminei. Davi não viu o milagre antes de declarar. Ele declarou antes de ver. Essa é a fé que move montanhas, a fé que acalma tempestades, a fé que transforma choro em cântico. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E Marcos 11:24 confirma: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Talvez você tenha orado por algo há muito tempo e ainda não viu mudança, mas lembre-se, o silêncio de Deus nunca é negação, é preparo. O tempo dele é cirúrgico, exato, e quando ele se manifesta, tudo faz sentido. Agora é o momento de transformar sua súplica em declaração. Não diga mais, Senhor, será que o Senhor vai fazer? Mas diga, Senhor, eu sei que já está feito, porque a fé verdadeira não espera ver, ela já agradece antes da resposta. Ore assim: Pai, eu creio que o Senhor ouviu a minha oração. Mesmo que eu ainda não veja, eu já te agradeço. Sei que estás agindo no invisível. Transforma minha espera em adoração e meu desespero em descanso. Porque eu confio em ti, Senhor. Quando o coração agradece antes de ver, o céu se abre. Deus está operando em silêncio, alinhando caminhos, curando feridas, abrindo portas que ninguém pode fechar. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, eu creio antes de ver. Essa é a confissão que faz o milagre acontecer, a fé que transforma o invisível em realidade. Antes de orarmos, quero te pedir algo simples. Feche os olhos por um instante e escute o som ao seu redor. Ouça o vento, o bater do seu coração, o respirar calmo que entra e sai. O silêncio, quando é entregue a Deus, se torna um altar. É nele que a alma cansada se encontra com o Criador. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma convocação divina. O Senhor não fala no barulho da pressa, mas na quietude da fé. Davi aprendeu isso na dor. Quando as palavras se esgotam, o silêncio se torna oração. O barulho do mundo tenta roubar o espaço da voz de Deus. As notificações, as urgências, os medos, tudo compete com a presença. Mas há momentos em que Deus precisa te isolar para restaurar. Ele não te afastou de pessoas por acaso. Ele te colocou em silêncio para te reconstruir. Pense nisso. Quando foi a última vez que você ouviu Deus, não com os ouvidos, mas com o coração?
Às vezes, ele não responde com palavras, mas com paz. Às vezes, o milagre não vem em forma de barulho, mas de sossego. É no silêncio que a tempestade interna se acalma e o Espírito Santo fala sem som, mas com poder. O contraste é marcante. O mundo busca ruído, Deus age na quietude. O mundo corre, Deus espera. O mundo grita, Deus sussurra. E é no sussurro que ele revela segredos. Elias aprendeu isso na caverna, quando percebeu que o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. 1 Reis 19, 11, 12. Outros versículos reforçam essa verdade. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do que prospera em seu caminho. Isaías 30, 15. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Você não precisa de mais barulho, precisa de direção. E a direção de Deus nasce no silêncio. É ali que ele renova, que ele revela, que ele cura. O silêncio de Deus nunca é vazio, é gestação. Ele está formando algo dentro de você. E quando o tempo for perfeito, o som do milagre vai preencher o que antes era espera. Agora ore comigo. Senhor, ensina-me a descansar em Ti. Quando eu não ouvir a Tua voz, ajuda-me a confiar no Teu coração. Que o meu silêncio seja oração, que minha espera seja fé e que o Teu Espírito renove minha esperança a cada amanhecer. Sinta a presença dele agora mesmo. A calma que invade o peito não é ausência de luta, é o prenúncio da vitória. Porque quando Deus silencia, é sinal de que está agindo em profundidade. Se esta palavra falou com você, escreva com fé nos comentários. Senhor, mesmo em silêncio, eu confio em Ti. Cada palavra escrita é uma semente plantada no jardim da fé e o tempo certo trará flores de milagres. Antes de orarmos, permita que essa verdade se instale no seu coração. A cura mais poderosa de Deus não é aquela que remove a dor, mas a que transforma o sentido dela. Às vezes, Ele não muda a situação imediatamente. Ele muda você dentro dela. E é aí que o milagre começa. A palavra hoje está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você entende isso, até as lágrimas ganham significado. Davi chorava, mas não era desespero, era entrega. O sofrimento o levou para mais perto do coração de Deus. A dor que antes o quebrava, agora o moldava. E é assim que Deus age. Ele não desperdiça sofrimento, ele o transforma em instrumento de crescimento. Pense um instante, quantas vezes algo que parecia o fim se revelou um recomeço disfarçado. Talvez você tenha perdido alguém, um emprego, um sonho, e achou que tudo estava desabando. Mas Deus não remove algo sem antes preparar o novo. Ele trabalha nas ruínas, reconstrói com o que sobrou e faz do impossível o testemunho que marcará gerações. O contraste é divino. O mundo vê dor como derrota. Deus vê como preparo. O mundo tenta fugir da fraqueza. Deus a usa como solo fértil para sua força. 2 Coríntios 12:9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você não tem mais forças que Deus mostra a dele. Quando você para de tentar controlar, ele começa a operar. Outros versículos confirmam essa verdade. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isaías 61:3. Dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Cada ferida que você entrega a Deus se torna porta para a graça. Cada perda pode se tornar um encontro com o propósito. Davi achava que estava sendo destruído, mas na verdade estava sendo lapidado para o reinado. O que hoje parece um deserto, amanhã será testemunho de provisão.
Feche os olhos e ore comigo. Senhor, transforma a minha dor em propósito. Não quero apenas ser curado, quero ser usado. Que as feridas que o mundo me deixou se tornem marcas da tua fidelidade. Que cada lágrima regue algo novo dentro de mim. Eu te entrego o que me dói e confio que o teu amor sabe o que fazer com isso. Sinta agora, Deus está reorganizando o que parecia perdido. O caos não é o fim, é o terreno onde ele começa algo novo. Escreva com fé. Deus transforma minha dor em propósito. Cada palavra é uma declaração profética, porque o Deus que cura por dentro também redireciona a vida de quem decide confiar nele, mesmo quando não entende o processo. Antes de orarmos, é preciso entender que a fé verdadeira não é lutar contra o que Deus faz, é descansar no que Ele sabe. Chega um momento na caminhada espiritual em que a alma para de questionar por quê e começa a declarar para quê. É nesse ponto que a fé amadurece e a oração se transforma em rendição. O Salmo 6 começa com gemidos e termina com confiança. O mesmo homem que disse, estou cansado de tanto chorar, termina dizendo, o Senhor ouviu a minha súplica. Isso é fé em sua forma mais pura. Não a fé que exige explicações, mas a que se lança nos braços do Pai, mesmo sem entender. A palavra nos lembra em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você chega ao limite e diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, o céu responde, filho, agora posso agir. Deus só assume o controle quando você larga o volante. E é nesse momento, quando as forças acabam, que a fé começa a brilhar como fogo em meio à escuridão. A rendição não é sinal de fraqueza, é o ápice da fé. Jesus, no Getsêmani, mostrou isso quando orou. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Ali, ele nos ensinou que a vitória espiritual nasce da obediência, não do conforto. Quando você se dobra em oração, o inferno se dobra diante da sua fé. O contraste é intenso. O mundo ensina a dominar. Cristo ensina a se render. O mundo diz, lute até o fim. O Evangelho diz, confie até o fim. E é essa confiança que abre o caminho para o milagre. Outros versículos ecoam essa verdade. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração não é só pedir, é se alinhar. Quando você ora e diz, seja feita a tua vontade, algo muda dentro de você. A alma se acalma, o medo se rende. O coração entende que Deus não falha, mesmo quando parece demorar. Agora, ore comigo com essa entrega total. Senhor, eu te entrego tudo. Minhas dores, minhas dúvidas, meus planos. Toma o controle da minha vida e faz o que eu não consigo. Mesmo sem entender, escolho confiar. Mesmo sem ver, escolho crer. Eu me rendo, porque sei que nas tuas mãos tudo encontra sentido. A presença de Deus está aí agora, repousando sobre você. Há algo sagrado no ar. É o som da entrega. É o milagre nascendo em silêncio. Escreva com fé. Senhor, eu me rendo à tua vontade. Cada palavra declarada é uma chave espiritual que abre portas invisíveis. Porque quem se rende a Deus nunca perde, apenas vence de um jeito diferente. Antes de orarmos, respire fundo e perceba a atmosfera ao seu redor. Há uma paz que não vem do mundo, um silêncio que não é vazio. É o Espírito Santo se movendo. Ele chega
quando a alma para de correr e o coração se abre. É nesse instante, quando tudo parece quieto, que o sobrenatural começa a acontecer. Salmo 16:11 diz: Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua destra, delícias, perpetuamente. A presença de Deus não é um conceito abstrato, é uma realidade viva. Quando você convida o Espírito Santo para o seu momento, o ar muda, o ambiente muda, e até o peso sobre os ombros começa a se desfazer. É a mesma presença que fez o mar se abrir, que fez Daniel dormir entre leões e que transformou lágrimas em canções de vitória. O problema é que muitas vezes estamos cercados de ruídos internos. Pensamentos, lembranças, preocupações, tudo grita. Mas a presença de Deus é como um vento suave que vai empurrando as vozes do medo para longe, até restar apenas o som da graça. Pense nisso. Quando foi a última vez que você não apenas falou com Deus, mas sentiu Deus? Não no templo, nem em meio à multidão, mas no silêncio do seu quarto, com as luzes apagadas e o coração nu. Ele estava lá. Talvez você não percebeu, mas ele sempre esteve. O contraste é belo. O mundo corre atrás de sensações. Deus oferece presença. O mundo busca consolo passageiro. Deus oferece comunhão eterna. A presença dele não depende de onde você está, mas de como você se entrega. Ela não é um evento, é uma habitação. Quando o coração se torna altar, o céu desce. Outros versículos afirmam essa verdade. Salmo 73:28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus não se impõe. Ele se revela a quem o busca com sinceridade. E agora, neste instante, Ele está se aproximando de você. Talvez você sinta um calor suave no peito ou uma paz inexplicável subindo pelas palavras dessa oração. É Ele. Antes de orarmos, diga baixinho: Senhor, eu te reconheço aqui. Não quero apenas sentir tua presença, quero viver nela. Envolve-me agora, Espírito Santo, e transforma este momento em um encontro real contigo. Permita que o Espírito comece a te envolver. As memórias que doem, Ele está curando. As vozes que acusam, Ele está silenciando. O medo que te acompanhava, Ele está expulsando. Você não está sozinho. Deus está aqui. Escreva com fé: Senhor, a tua presença é tudo o que eu preciso. Essas palavras não são um comentário, são um altar. Porque quando você declara isso, o céu se move e o invisível começa a obedecer à voz da fé. Senhor meu Deus, estamos diante de ti neste amanhecer sagrado. O sol nasce e junto com ele o desejo de um novo começo. Tu és o Deus que renova, que cura, que transforma. Nesta hora, te damos graças por mais um dia, por mais um fôlego, por mais uma chance de recomeçar. Nada é garantido, cada respiração é um presente teu. Hoje oramos como Davi orou: tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Mas acrescentamos: cura não só o corpo, Senhor, cura a alma cansada, o coração ferido, os pensamentos que ainda sangram. Cura as lembranças que doem e as palavras que nunca foram ditas. Entra nos cantos escuros da nossa mente e acende tua luz. Onde houver medo, põe tua coragem. Onde houver vergonha, cobre com tua graça. Onde houver culpa, derrama perdão. Senhor, confessamos que muitas vezes duvidamos. Questionamos teus caminhos e tentamos resolver sozinhos o que só tu podes mudar. Mas hoje nos rendemos. Queremos te ouvir mais do que falar. Queremos te seguir mais do que entender. Queremos descansar no teu tempo, crendo que cada lágrima que caiu foi semente plantada no teu jardim de promessas. Senhor, abençoa quem ora agora comigo. Que o teu Espírito visite cada lar,
cada mente cansada, cada coração desanimado. Que onde houver choro, venha consolo. Onde houver vazio, venha presença. Onde houver enfermidade, venha cura. Onde houver batalha espiritual, venha libertação. E onde houver silêncio, venha a certeza. Tu ainda estás agindo. Pai, obrigado, porque o teu amor é maior que o pecado, mais forte que a dor, mais duradouro que o tempo. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o teu cuidado nunca falha. Ensina-nos a ver o invisível, a esperar com fé, a caminhar com coragem. E agora, Senhor, colocamos tudo diante de Ti. Nossas famílias, nossos sonhos, nossos medos e nossas feridas. Tudo o que somos e tudo o que temos, entregamos em Tuas mãos. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Essa é a nossa declaração, porque sabemos, a Tua fidelidade não muda, mesmo quando o mundo desaba. Que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, que o Teu amor nos cubra neste dia e que Tua graça nos siga por onde formos. E que cada pessoa que ouvir esta oração sinta a presença viva do Teu cuidado, o toque da Tua mão e o renovo da Tua promessa. Amado Deus, nós Te adoramos, Te exaltamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva com fé. Senhor, eu confio em Ti. Deixe também seu pedido de oração nos comentários. Juntos formamos uma corrente de fé, e onde há 2 ou mais reunidos no nome de Cristo, ali Ele está.